Política educacional. Para melhor compreender o que é política educacional, é necessário refletir sobre os dois termos que compõem o conceito. Por política podemos compreender arte ou ciência de governar ou ainda o espaço da polis, da cidade grega, da coletividade. Já o termo educacional deriva de certo anglicismo que nos leva a adjetivar o que é relativo à educação. Para Van Zanten, 2008, as políticas educacionais podem ser definidas como programas de ação governamental, informadas por valores e ideias que se dirigem aos públicos escolares e que são implementadas pela administração e os profissionais da educação. Nessa abordagem, a política educacional é sempre estatal e de caráter institucional, portadora de uma intencionalidade. O que exige, então, compreendê-la sempre no âmbito do Estado e sujeita às decisões governamentais. Para O'Donnell, 2002, o conceito de Estado é uma relação social que resulta equivalente ao plano do especificamente político e, por sua vez, é um aspecto do fenômeno mais amplo da dominação social. Essa dominação relacional é uma modalidade de vinculação entre sujeitos sociais, sendo por definição assimétrica, já que é uma relação de desigualdade. Essa assimetria surge do controle diferenciado de certos recursos, o controle dos meios de coerção física, o controle dos recursos econômicos, o controle dos recursos de informação, conhecimentos científicos e tecnológicos e o controle ideológico. O controle desses recursos varia de acordo com fatores que determinam seu acesso de maneira desigual, sendo que a articulação desigual entre as classes sociais na sociedade é o determinante dessa distribuição. O Estado se apresenta como a expressão de um interesse mais geral que o dos sujeitos sociais de cuja relação ele emana, mas esse interesse não é neutro ou igualitário, é o da reprodução de uma relação social que articula desigual e contraditoriamente a sociedade. Sua objetivação é o direito moderno, racional e formal, que consagra o sujeito social como sujeito jurídico, no plano da igualdade correspondente ao plano da circulação de capital. O sujeito jurídico criado pelo direito racional formal é a entidade abstrata que contrata, livre e, portanto, validamente, a venda de sua força de trabalho. Assim, o Estado pode ser caracterizado como muito bem o fez Weber, 1982, como uma instituição política que detém o monopólio da força-violência, meios de coação, em um determinado território. Ainda segundo O'Donnell, 2002, o Estado, como toda relação social, é uma relação de força. Desse modo, um terceiro sujeito social precisa ser levado em conta: as instituições estatais. Elas são a reificação ou coisificação desse Estado. As instituições estatais são, portanto, um fetiche. Essas instituições parecem acima da sociedade, como a organização pública e coercitivamente suportada de uma superfície que encobre as rupturas que constituem o que é. É assim que o Estado aparece como uma força externa movida por uma racionalidade superior, apresentando-se como a encarnação de uma ordem justa, como árbitro neutro. A sociedade civil enclausurada no privado não pode imputar à generalidade que os interesses e as instituições estatais parecem servir. Por isso, elas se apresentam como as portadoras dos interesses públicos e, muitas vezes, do universal. As políticas públicas emanadas pelo Estado apresentam-se como dirigidas por interesse universal, ainda que focalizadas a determinados públicos-alvo. Contudo, essas políticas são resultantes de disputas em que os grupos organizados tentam legitimar como universais, acima de particularismos, seus próprios interesses. Para Paviglianici, 1993, a política educacional estuda as relações de força e tenta dar direção ao processo educativo e às disputas que ocorrem dentro do Estado para a configuração e o controle da prática institucionalizada da educação dentro de uma formação histórica determinada. Nesse sentido, a política educacional deve ser compreendida como resultante da correlação de forças entre distintos projetos, o que resulta em que comporte contradições no seu âmago. A legislação é a objetivação desse processo, o que muitas vezes reduz a luta política, por exemplo, pelo direito à educação, à formalização jurídica dessa conquista. As políticas educacionais sempre foram dirigidas à noção de justiça social, de promoção da igualdade entre os indivíduos, independente de sua condição econômica. O ideal de igualdade de oportunidades e a laicidade do ensino que orientou desde os primórdios a organização dos sistemas escolares republicanos podem ser considerados os principais vetores da política educacional do século XX. Após longo período de expansão da educação, as políticas públicas educacionais foram confrontadas ao fracasso escolar das crianças e jovens originários dos meios populares, o que acabou resultando em reorientação dessas políticas para o desenvolvimento de ações compensatórias e de discriminação positiva. Segundo Van Zanten, 2008,
O enfraquecimento da noção de laicidade e a falta de consenso em torno do ideal de igualdade de oportunidades, mérito, favoreceram a emergência de outro ideal, a eficácia. Esse ideal tem encontrado dificuldades, entretanto, na fraca crença no papel dos conhecimentos e experimentações como ponto de apoio para a elaboração das políticas educacionais. A crise na orientação das políticas educacionais que emergiu, sobretudo, nas últimas décadas do século XX foi resultado de novas exigências apresentadas por movimentos sociais em defesa de seu reconhecimento, entre eles, movimentos feministas, étnicos, raciais, de portadores de deficiência, etc. Tais movimentos passaram a questionar os critérios de justiça social assentados no princípio de redistribuição econômica, o ideal de igualdade de oportunidades, fundado na meritocracia e na possibilidade de mobilidade social, que orientaram as políticas educacionais na organização dos sistemas escolares nacionais, Petitat, 1994. Esses movimentos exigem novos critérios de justiça calçados no reconhecimento de sua condição, Fraser, 2001. Nas últimas décadas do século XX, assistimos a um amplo processo de reformas educacionais em vários países no mundo, capitaneado em grande medida por organismos internacionais vinculados à ONU, que buscaram o redirecionamento das políticas educativas, cujo emblema foi a educação para todos com equidade social. Arte de fazer política na educação, formulando perguntas e respostas. A pergunta sobre como defino o papel de consultora de política é talvez uma das mais difíceis que se pode fazer porque, na minha opinião, um formulador de políticas é um elo de ligação. Um elo de ligação entre os mundos das escolas e quando digo escolas, refiro-me a alunos, professores, dirigentes escolares, pais e autoridade política de um país, no meu caso a comunidade flamenga. Os alunos e os professores nas escolas são os clientes finais de todas as políticas educativas que elaboramos, pelo que é muito importante desenvolvermos boas relações porque um consultor de política não pode, naturalmente, saber tudo. Os professores, os dirigentes escolares, os alunos passam o dia nas aulas, e por isso precisamos dos seus conhecimentos para podermos formular a nossa política e sabermos exatamente o que estamos a fazer quando formulamos políticas. Ao mesmo tempo, é realmente importante comunicar decisões que são tomadas a nível político, num país, às partes interessadas, aos alunos, aos professores e aos dirigentes escolares no ambiente da escola. Porque é importante que saibam que decisões foram tomadas, a razão por que foram tomadas e qual a fundamentação dessas decisões. O que é especialmente importante na formulação de políticas de formação de professores. Outro aspecto importante é que as políticas e a formação de professores devem centrar-se mais no contínuo da profissão docente. Este contínuo na formação de professores passa primeiro pela formação inicial de professores, em seguida por um período de integração quando começam a lecionar, e por último pelo desenvolvimento profissional contínuo ao longo da sua carreira. E um formulador de políticas de formação de professores deve dar atenção a estas áreas em simultâneo e não apenas a uma. Não faz sentido, quando se pretende trabalhar a forma como os professores lidam com a diversidade, focar apenas a formação inicial de professores ou o desenvolvimento profissional contínuo. Estas vertentes constituem um todo e estão interligadas, por isso a formulação de políticas deve ter em conta o contínuo do desenvolvimento profissional dos professores. Como podemos melhorar o envolvimento das partes interessadas? Antes de mais, penso que a colaboração com as partes interessadas deve ser muito mais abrangente do que é neste momento em muitos países. É muito importante que todos se envolvam na formulação de políticas de formação de professores, que todas as partes interessadas cumpram a sua função e sejam capazes de assumir essa função no processo. Há alguns anos, conduzimos uma extensa avaliação das políticas de formação inicial de professores, mas para dar seguimento e levar mais longe este trabalho, criamos grupos de políticas. Estes grupos compreendiam formadores de professores, sindicatos de professores, investigadores e outros especialistas, e a sua tarefa era aconselhar o Ministério da Educação e trabalhar sobre as linhas práticas da formação de professores futura, e tinham de apresentar os seus conselhos conjuntamente, o que os obrigava a falar entre si. Cooperação internacional. Na minha opinião, trabalhar com outras partes interessadas europeias, quer sejam também formuladores de políticas ou especialistas do ensino ou professores universitários. É muito interessante e muito importante para o trabalho que faço porque me transmite informações e contribui para o meu próprio desenvolvimento profissional a fim de aprender coisas novas e desenvolver ainda mais o meu próprio sistema educativo. As informações que me transmitem, a colaboração que temos uns com os outros, a aprendizagem que fazemos juntos nestes grupos, apoiados pela Comissão Europeia, são de extrema validade e muito importantes para a qualidade do trabalho.
Então, eu tenho uma pergunta que parece realmente simples, mas que quero tornar um pouco mais complexa à medida que conversamos. O que é política? Vou focar particularmente na política educacional, mas muito do que vou falar agora está fora desse campo específico. Grande parte do contexto vem da ciência política e de outras áreas, mas essa questão aparentemente simples, o que é política? Às vezes confunde as pessoas. Algumas podem pensar que tenho uma agenda oculta ou que estou tentando fazer uma pergunta pegadinha, porque política é uma daquelas palavras que parecem ter um significado óbvio. Mas quero desafiar um pouco essa noção. A melhor definição de política, na minha opinião, vem de David Easton, que a define como alocação autoritativa de valores. Essa é uma definição complexa, e é por isso que eu gosto dela. Ela é concisa, mas direciona nossa atenção para aspectos cruciais da política. O que significa autoridade na política? A palavra autoritativa indica que a política é feita por pessoas que têm autoridade para criá-la. Por exemplo, pense em algo simples como as regras sobre o horário que um filho deve voltar para casa. A criança não define o próprio toque de recolher. Geralmente, os pais, como autoridade dentro da família, estabelecem essa regra. Ou seja, a política depende de quem tem autoridade. Apenas certas pessoas podem criá-la e aplicá-la. Alocação de valores na política. Além da autoridade, a política envolve distribuir algo. Isso não significa necessariamente algo negativo, mas sim que certas decisões são impostas a um grupo de pessoas. Algumas pessoas são sujeitas a uma política, e a alocação pode acontecer por meio de textos legais, mídia, financiamento, entre outros meios. E não se trata apenas de um conjunto de regras, mas de valores. Toda política reflete valores específicos de um grupo que a cria. Easton argumenta que esses valores podem ser tanto materiais quanto simbólicos. Por exemplo, um governo pode aprovar uma política que fornece assistência financeira a grupos específicos. Essa é uma alocação material. Por outro lado, políticas que incentivam certos comportamentos ou promovem ideologias são alocações simbólicas. Isso leva a um ponto importante. Nem sempre os valores da autoridade que cria a política são os mesmos dos sujeitos a quem a política se aplica. Isso pode gerar conflitos e criar dinâmicas de poder complexas, onde algumas pessoas são beneficiadas pela política e outras prejudicadas. Política como texto e discurso. Outra forma de entender a política é pensar nela como texto e discurso. Política como texto. As políticas geralmente existem como textos formais, leis, regulamentos, diretrizes. Porém, quem recebe a política precisa interpretá-la e traduzi-la na prática. Às vezes, essa interpretação difere bastante da intenção original. Política como discurso. Aqui, utilizamos a definição de Michel Foucault sobre discurso, que envolve sistemas de valores transmitidos por meio da linguagem. As políticas moldam a forma como as pessoas falam, pensam, agem e se comportam. Por exemplo, em minha pesquisa sobre políticas educacionais para meninos na Austrália, analisei como o governo criou definições de o que é ser um bom menino e como os professores devem tratar os meninos. Isso mostra que a política não apenas estabelece regras, mas também influencia como as pessoas veem a si mesmas e aos outros. Onde a política acontece? A política ocorre em diferentes níveis. Nível internacional. Organizações como a ONU criam políticas que afetam vários países. Por exemplo, a política de educação para todos influenciou sistemas educacionais ao redor do mundo. Nível nacional. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Congresso aprova políticas nacionais de educação, implementadas pelo Departamento de Educação. Nível estadual. Nos Estados Unidos, a educação é uma responsabilidade estadual. Cada estado define suas próprias regras sobre financiamento, currículo, testes, etc. Nível local. Distritos escolares, como o de Houston, podem ter políticas educacionais específicas para suas comunidades. Nível escolar. Cada escola pode ter suas próprias políticas, como códigos de vestimenta e regras de alimentação. Nível individual, sala de aula. Professores podem estabelecer regras específicas, como penalidades para atrasos ou entregas de tarefas. Isso mostra que a política está presente em todos os aspectos da sociedade, desde o governo até a sala de aula. Como a política é criada? O modelo tradicional de criação de políticas segue estas etapas. Identificação do problema. Qual é o problema que a política tentará resolver?
Pesquisa de soluções. Analisar o que já foi feito e o que funciona melhor. Formulação da política. Criar a política com base nas informações coletadas. Implementação. Colocar a política em prática. Avaliação. Verificar se a política atingiu seus objetivos. Entretanto, na prática, esse processo é muito mais caótico. Algumas etapas podem ser ignoradas, repetidas ou adaptadas. Outras formas de entender o processo político. Para capturar melhor a complexidade da política, podemos usar modelos alternativos, como modelo do circuito cultural de Johnson. Este modelo vê a política como um processo circular e não linear. Ele considera fatores como a política é criada, pública ou privada. Como a política é interpretada pelas pessoas que precisam implementá-la. Como ela é adaptada e aplicada no mundo real. Política como ecologia. Minha própria pesquisa propõe um modelo ecológico para analisar a política. Ele considera como diferentes atores, governos, mídia, pesquisadores, etc., influenciam a política. Como fatores como economia, história e cultura afetam as políticas. Como políticas passadas impactam novas políticas. Esse modelo destaca como a política é moldada por múltiplos fatores e interesses em conflito. Tipos de política. Políticas podem ser classificadas de várias formas. Distributivas versus redistributivas. As distributivas beneficiam a todos. Exemplo, deduções fiscais gerais. As redistributivas favorecem grupos específicos. Exemplo, políticas para comunidades indígenas. Simbólicas versus materiais. As simbólicas expressam valores. Exemplo, obrigatoriedade de bandeiras nas escolas. As materiais envolvem recursos tangíveis. Exemplo, financiamento para alimentação escolar. Racionais versus incrementais. As racionais seguem um plano claro, enquanto as incrementais são implementadas gradualmente. Substantivas versus procedimentais. As substantivas definem intenções gerais. Exemplo, reduzir a evasão escolar. As procedimentais especificam como alcançar esses objetivos. Exemplo, cada escola deve contratar um coordenador de evasão. Regulatórias versus desregulatórias. As regulatórias impõem regras. As desregulatórias reduzem a intervenção do governo. De cima para baixo versus de baixo para cima. Algumas políticas são criadas por governos e impostas às escolas. Outras são criadas pelos próprios professores e implementadas na prática. Conclusão. A política é mais do que apenas regras escritas. Ela reflete valores, molda comportamentos e afeta a sociedade em diferentes níveis. Seu processo de criação é dinâmico e envolve múltiplos atores e interesses. Compreender a política significa reconhecer sua complexidade e os impactos que ela tem na vida das pessoas.